Queridos estudantes, no encontro de agora, faremos o quê? Um estudo sobre o fascismo, a Itália fascista. 1922, a Marcha sobre Roma. Com essa Marcha sobre Roma que Mussolini chega ao poder. E em 1943, a gente já está falando aqui da Segunda Guerra Mundial e da derrota italiana que aconteceu em 1943. O primeiro país do eixo a ser derrotado é a Itália em 43. Então, nós falaremos da ascensão do fascismo. Então, a gente tem que entender que, para falar do fascismo, a gente tem que voltar à Primeira Guerra Mundial. Lembrar que a Itália participou da Primeira Guerra Mundial, mas não ao lado daquela sua aliada que era a Alemanha. Então a gente tem que lembrar que havia a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E quando falamos dessa Tríplice Aliança, os alemães estavam ali articulados com os italianos e a Alemanha se articulou com a Áustria. O problema da Itália é o problema da unificação italiana, que nós vimos que havia um pedaço que tinha ficado com a Áustria e era chamado de Itália irredenta, Itália não resgatada, e que os italianos diziam, nós temos que fazer uma guerra, uma hora a gente vai ter que fazer uma guerra com a Áustria para poder ter esse território. A Itália irredenta era Istria, Trieste e Trentino. Então, entender o envolvimento da Itália na Primeira Guerra Mundial é entender que a França e a Inglaterra, como nós vimos, chamaram a Itália para lutar contra os alemães, acenando com a possibilidade da Itália ter aquele território que eles pleiteavam e que estava sob poder da Áustria. Então, os alemães vão perder, a Áustria vai perder e aí esses territórios vão ser passados para a Itália. É só o governo italiano declarar guerra. Então, não dá para a gente pensar a ascensão do fascismo sem a gente compreender o que foi essa Primeira Guerra para a Itália. A Itália conseguiu o que falaram, o que prometeram? Qual era a situação da Itália terminada a Primeira Guerra Mundial? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, que a gente vai ter uma noção. A Itália após a Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, milhares de homens morreram. A economia italiana foi paralisada. Os italianos entraram na guerra em 1915 e essa guerra se estendeu até 1918. Então as dificuldades eram enormes para vários países, incluindo a Itália. Com a guerra, havia uma crise econômica porque a produção agrícola foi comprometida e a produção também industrial. Muitas empresas tinham fechado as portas. Havia um quadro de desemprego altíssimo na Itália terminada essa guerra. Esse era um quadro difícil. O italiano tinha que conviver com essas dificuldades. Processo inflacionário, faltava produto, a carestia. E é exatamente aí que nós vamos ter o quê? O caldo, né? A matéria-prima que deu base para a ascensão do fascismo. Por quê? Porque, primeiro, os comunistas italianos, eles olhavam para a Rússia, falavam, olha, a Rússia também estava assim, o caos. E aí o pessoal lá fez greve, paralisou a Rússia e eles chegaram ao poder. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na Itália. Então, como se não bastasse a situação de crise, havia um movimento comunista forte na Itália e as lideranças promoviam o quê? Agitações, paralisações, greves. Tinha muita gente desempregada e às vezes um sujeito falava, olha, eu não tenho o que colocar em casa, não tenho comida para dar para o meu filho, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o trem, vou para uma outra cidade, vou lá para o norte, vou ver se eu encontro algum emprego. Aí o camarada ia para a estação de trem e a estação estava fechada. Por quê? O pessoal fez greve. Então, muitos desses italianos diziam, o cara faz greve, está empregado, eu estou desempregado, estou passando necessidade, meu filho passa fome, dá o trabalho dele para mim, pô. E esses comunistas,
esses comunistas são todos agitadores que estão querendo acabar com a Itália. Então havia, olha só, um sentimento anti-esquerdista de muito italiano. Os italianos participavam da vida política, escolhiam seus representantes e imaginavam também que eles iriam o quê? Dar uma solução para a crise. Havia um parlamento. O parlamento, quando a gente fala do parlamento italiano, a gente tem que entender que não havia um partido político forte, que tivesse uma maioria. A história da Itália, e a gente vê isso até hoje, é a história de dificuldades de arranjos políticos. Porque você não tem um partido que vai conduzir o parlamento, você tem coalizão, ligações de partidos que muitas vezes têm interesses específicos em cargos. Então o que acontecia era um drama montar uma maioria parlamentar. Aí montou a maioria parlamentar, começava uma discussão, eu não concordo, e outro não concorda, e aí o sujeito perde uma pasta, faz oposição ao governo, cai o ministério, cai o primeiro-ministro. Então, era muito difícil. Quando as decisões eram tomadas, a decisão já não dava conta do problema, porque o problema havia se agravado. Então, muito italiano dizia, olha, esse pessoal que está no parlamento só quer saber, de colocar dinheirinho no bolso deles, né? Porque resolver os problemas que a gente tem, eles não querem. Havia uma crítica ao parlamento. Então a gente tem que entender que Mussolini ele vai explorar esses sentimentos que marcavam a vida italiana. Quais sentimentos? Então, vamos ver o quadro. Muitas perdas sem recompensas, crise econômica, agricultura e indústria, elevação do desemprego, um regime parlamentar sem partidos fortes, havia então um sentimento antiparlamentar por conta do que? Da demora na tomada de decisão, e havia um sentimento anti-esquerdista por conta das greves que eram patrocinadas e que paralisavam o país. Bom, é nesse quadro que Mussolini aparece como alternativa, com um projeto, com uma solução. Nós temos que lembrar que Mussolini, o pai de Mussolini era comunista, e que Mussolini ele era da juventude socialista. E que quando houve a Primeira Guerra Mundial, os socialistas diziam a Itália não deve entrar na guerra, porque essa guerra é uma guerra do imperialismo. No entanto, Mussolini, socialista naquela época, escreveu um artigo no jornal socialista, da juventude socialista, defendendo a entrada da Itália na guerra. Ele foi expulso da juventude socialista. E expulso, ele falou, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho a minha própria ideia e eu vou dar uma resposta diferente. E ele deu essa resposta. Em 1919, ele criou o Partido Nacional Fascista. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. 1919, Partido Nacional Fascista, líder Benito Mussolini. E como eu disse, ele vai explorar o quê? O sentimento antiparlamentar e o sentimento anti-esquerdista. As críticas ao parlamento e as críticas à esquerda foram desenvolvidas por Mussolini. A igreja, vamos entender, o italiano católico, né? A igreja tinha um problema com o Estado italiano, porque perdeu terras e perdeu Roma no processo de unificação da Itália. No entanto, aquele quadro era um quadro difícil, por quê? Porque com as greves, com a difusão de ideias comunistas, a igreja olhava para aquilo e falava, o problema é que está cheio de ateu. Aqui na Itália, aí o ateísmo está se proliferando, temos que combater isso. O fascismo falava contra a esquerda, falava contra os comunistas. E é claro que nesse cenário acabou tendo um apoio da Igreja Católica. Não era só a Igreja Católica que via nos fascistas uma possibilidade de impedir o ateísmo, tá certo? Combater o comunismo, mas também os empresários italianos. Por que os empresários italianos se envolveram com o fascismo? Ora, esses caras estão querendo o quê? Fazer uma revolução como na Rússia? É acabar com a propriedade privada? Não, peraí, não vão acabar com a propriedade privada. A gente vai ter que apoiar um partido, uma proposta política de combate a isso. E Mussolini era aquele que estava em evidência na declaração de críticas ao sistema parlamentar
e também as movimentações esquerdizantes que existiam na Itália. Então, ó, apoio da igreja, apoio dos empresários. E como é que Mussolini agia? Agia com um grupo paramilitar, um grupo que agia combatendo os esquerdistas, o grupo dos camisas negras. Então a gente tem que entender que a ascensão do fascismo se faz pela violência. A prática da violência foi a base disso. E muitos desses grevistas apanhavam. Ah, você está fazendo greve! Socava o cara. E tinha muito italiano que olhava, ah, que legal, é isso mesmo, tem que bater nesse pessoal. Porra, como é que faz para fazer parte do grupo? Em 1919, mais de 100 mil filiados ao Partido Nacional Fascista. Para a gente entender que a Itália foi caminhando aos poucos para a liderança de Mussolini e para um regime totalitário. Veremos adiante como que isso aconteceu. Na próxima aula. Vamos lá? Força!